Nós estamos no ano da expansão, e como eu falei já no primeiro domingo desse ano, que expandir fala de nós crescermos, né? De dentro para fora, de nós amadurecermos, de nós crescermmos emocionalmente, espiritualmente, e em todas as áreas. E uma coisa que eu falei é que crescer dói, esticar dói. E hoje, em tudo que tem acontecido, queria compartilhar com você uma palavra bem pastoral, porque eu tenho visto em todas as nossas vidas, em toda a história da igreja, algumas coisas se repetindo com muitas pessoas. E muitas delas passam por isso, aprovados, outros continuam andando em círculos. E hoje eu queria dar aqui algumas instruções para que a gente possa, segundo a palavra, compreender as pressões que a gente é submetido. E ninguém gosta de sofrer pressão, ninguém gosta de passar por situações que nos estica, mas é necessário para o nosso crescimento. Amém? Eu sempre falo, eu tenho conversado com algumas pessoas, uma delas ontem, por exemplo, tivemos um tempo também com o pastor Eduardo, o pastor Rick, tivemos também a inauguração ali em Toyokawa do novo templo, e estava conversando com o pastor Eduardo e analisando isso, que há uns 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, ele foi submetido a uma grande pressão, mas uma grande pressão ao ponto que ele estava quase para entregar tudo. Na verdade, ele já estava meio que decidido, né? Eu estou cansado, eu acho que não dá para mim, não, eu acho que eu não sou pastor, não, eu acho que eu não sou bom, eu acho que não dá para mim, e tantos pensamentos que foi vindo no coração dele. E eu sempre tentando ali, mais um pouquinho, calma, você é uma bênção, você é um homem de Deus, porque é tanta história que foi construída, que os frutos dizem que ele é um homem de Deus, que ele é alguém que cuida de pessoas, que ele tem um amor por pessoas, mas só que ele estava num momento de pressão. E foi muito lindo que, em determinado momento, ele abre seu coração, até mesmo para a igreja, para falar assim, eu estou passando por isso. E foi nesse momento que a igreja o abraçou e começou a impor as mãos sobre ele, e começaram a orar, e virou a chave dentro dele. Ele passou por uma grande pressão ao ponto que ele falou que não ia mais conseguir. Mas foi quando ele passou por essa pressão, alguns que acompanham a história ali de Toyokawa, rompeu o Toyokawa ao ponto que a igreja começou a ficar apertada, as pessoas ficaram no corredor, aí eles tiveram que trocar de templo agora, estão num templo novo, teve a inauguração. Então, mais uma vez eu vejo, foi necessário ele passar por uma grande pressão para subir o nível de graça, de influência, de autoridade no reino de Deus. Amém? Mas ele foi submetido a essa grande pressão. O tema de hoje, se você quiser anotar, é as pressões de Deus. Deus, ele nos submete a pressões. E não só ele, como eu tenho compartilhado aqui, esses 5 últimos anos que a gente passou aqui na igreja, todos os anos foi uma pressão muito específica, que eu estava também ao ponto de falar, de realmente abrir o nosso coração para Deus e para a igreja também. A gente já compartilhou algumas vezes de momentos que a gente pensou que não ia dar certo não. Várias pressões, várias situações que Deus, ele nos submete. Mas em cada pressão que você passa e você vence essa pressão, o nível de graça sobre você aumenta. Amém? Você crê nisso? E Deus, ele nos permite ser colocado nesse lugar de pressão para formar Cristo em nós. Porque a vontade dele, quando ele criou o homem para ser a sua imagem e semelhança. Era alguém que refletisse Deus na terra. Essa era a intenção de Deus ao criar o homem, ao criar eu e você. E para que eu e você reflita Cristo, é necessário então passar por esses momentos de pressão. Só que ao mesmo tempo, eu encontro pessoas que nesse tempo de pressão é onde a gente não é naquela teologia que simplesmente fala que é só vitória, é só conquista. Não. É necessário a gente passar por momentos, mas eu tenho certeza que a bênção de Deus não se resume a um bem material. Amém? A bênção de Deus se resume em formar Cristo em nós, a presença de Deus em nós. Tem nada a ver com as coisas desse mundo, tem a ver
em algo interno. A bênção de Deus é algo interno, porque é de dentro para fora. E quando isso acontece, sabe, Deus ele vai nos dando graça e mais graça. Mas só que tem muitas pessoas que vão passando por um momento de pressão, e nesse momento, parece que quando está chegando a bênção, ela desiste. Essa pessoa não aguenta. Ela desiste de tudo. Então é necessário eu e você entender que nessa pressão, nesse momento de pressão, nós precisamos mudar nossa perspectiva dessa pressão. Essa pressão não vem para te destruir. Essa pressão vem para te edificar. Amém? Essa pressão vem para construir Cristo na sua vida. Então, na pressão, a perspectiva que você tem faz muita diferença. Se você vê a pressão que algo está vindo sobre a tua vida para te destruir, talvez Deus ele quer realmente te moer. Talvez Deus realmente quer quebrar o vaso mesmo para fazer um vaso novo. Mas não é para acabar com sua vida, para te humilhar, para falar você não presta, você não dá certo, você não nasceu para isso. Não, as pressões que Deus permite a gente passar é para que Ele forme Cristo em nós, e a gente vai ver depois no final onde Deus quer nos levar com tudo isso. Amém? E a primeira coisa que eu e você nós precisamos entender nesse momento de pressão é que Deus ele é Deus. Ele é soberano. Ele sabe o que faz. E nada foge do controle das mãos dele. A gente acabou, semana passada, o livro de Apocalipse, o estudo ali na teologia, e a gente começou a estudar várias coisas que vão acontecer na Terra, muitos caos, muito caos, tantas coisas que vai acontecer, onde ao ler você pensa, e ao viver talvez um pouquinho de momentos como esse, de destruição, de caos, você pensa, meu Deus, onde está o Senhor? Meu Deus, o que está acontecendo? Meu Deus, cadê Deus na terra? Só que ao ler o final de Apocalipse, nós vemos, Deus não perdeu o controle. Amém? Nós já sabemos o final da história. Deus, Ele não perdeu o controle, então Ele tem os seus meios. Então eu e você, nós precisamos entender que Deus é Deus. E um homem chamado Rick Warren, talvez muitos já leram um livro dele chamado A Questão do Propósito de Vida, né, que você tem. Ele disse assim, você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa, até que Ele seja tudo o que você tiver. Você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa, até que Ele seja tudo o que você tiver. Tá? Então Deus, novamente, Ele quer nos mostrar que Ele é Deus. Ele vai permitir situações na nossa vida, para que eu e você nós reconheçamos que Ele é Deus. Ele é Deus. Nós não somos Deus. Ele é Deus. Eu queria compartilhar com você duas histórias. A primeira história é a história de Israel, está lá em Deuteronômio, capítulo 7, queria que você abrisse comigo. E ali a gente vai encontrar algumas chaves aqui, alguns pontos importantes, porque Israel é aquele que passou sob pressão. E não só Israel, a gente poderia falar aqui muitas histórias. A gente poderia falar muitas histórias bíblicas aqui, mas nós vamos focar nesse tempo aqui, onde Israel estava recebendo algumas instruções para poder conquistar a terra, para viver tudo aquilo que Deus tinha para a vida deles. Mas era necessário eles entenderem e passar por algumas coisas. Deuteronômio, capítulo 7, verso 1 e 2. Primeiro. Glória a Deus. A Bíblia diz assim, Deuteronômio 7, 1 e 2. Deixa aberto aí, tá? Depois nós vamos pular algumas referências aqui. Quando o Senhor, seu Deus, os fizer entrar na terra que vocês em breve possuirão, Ele removerá diante de vocês muitas nações, os hititas, os girgaceus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Essas 7 nações são mais numerosas e mais poderosas que vocês. A gente vê aqui Israel passando por pressões, porque primeiro ele está sendo levado a conquistar terras, conquistar nações, e Deus deixa bem claro que essas nações que você, Israel, que você, filho de Deus, vai conquistar, a maioria delas, se não for todas elas, são maiores do que você, são nações muito maiores e poderosas. Deus novamente nos colocando em pressão para que a gente entenda que Ele é
Deus. Porque se fosse aquela nação como aquele povo ali de Ai, e o povo de Israel pensou, não, é um povo pequeno, não, só 3.000 soldados, está tudo certo, nós vamos conseguir. Subestimou. Já olhou com uma outra perspectiva, olhou com uma perspectiva humana, que eles poderiam vencer aquela batalha. Eles poderiam vencer aquela batalha. Eles não entenderam que era Deus com eles que deveriam vencer a batalha. Amém? Então aqui, nós já podemos entender algo. Nós lemos aqui que os inimigos seriam maiores do que nós mesmos. E às vezes você enfrenta alguns inimigos na sua vida que nós pensamos, esse eu não consigo vencer não. Esse é difícil, eu não estou conseguindo vencer, e talvez esse não conseguir vencer, essa pressão na sua vida, é porque ainda você está confiando aonde? Na sua força própria. Agora, o que a gente lê aqui, quando o seu Deus os fizer entrar na terra em que vocês em breve possuirão, é Deus que fará na minha e na sua vida. E aí, novamente eu pergunto, a sua confiança está em Deus? Completamente, a sua confiança está em Deus diante de tudo aquilo que você tem visto? Se não está em Deus, Deus vai permitir ainda mais pressões, até que você entenda que Deus, Ele é Deus. E continuando o versículo 2, diz assim, ó, quando o Senhor seu Deus entregá-las em suas mãos, e vocês a conquistarem, destruam-nas completamente, não façam tratados, nem tenham pena delas, não se unam a elas por meio de casamentos, não deem suas filhas em casamento aos filhos delas, nem tomem as filhas delas como esposa para seus filhos, pois, verso 4, farão seus filhos se afastarem de mim para adorar outros deuses, então a ira do Senhor arderá contra vocês e o destruirá rapidamente. Aqui nós vemos também mais um ponto que Deus está cavalcando ainda mais. Além de ter inimigos mais poderosos que vocês, quando vocês vencerem também, não é para fazer nenhuma aliança com ninguém. Não é para pegar nada, não é para fazer nada. É somente Deus, sem concessões, é uma obediência completa. Porque senão a gente vai pegar alguma coisa daqui, um pouquinho dali, logo você pode se corromper. Havia um tratado também para os reis de Israel, que eles não poderiam ter muitos cavalos. E cavalos naquela época simbolizava poderio. Porque a confiança dos próprios reis de Israel deveria estar onde? No Senhor. E não nos seus cavalos. Não no seu poder bélico. Não nas suas coisas que você tinha em mãos. E essa é uma linha muito fina para todos nós aqui no Japão. Porque muitas vezes nós estamos aqui e ganhamos um salário, trabalhamos e temos talvez uma renda, temos uma poupança ou não. E quando se tem uma poupança, você sempre tem aquela confiança. Ah, não, posso ficar 3 meses parado. Não, posso ficar até 1 ano parado. Está tudo certo. Aonde está a confiança? Está na poupança. E aí é uma linha muito perigosa. A gente tem que ter a nossa reserva de emergência. Todavia, a nossa confiança tem que estar em quem? E se não estiver em Deus, o que vai acontecer? Pressão. Deus vai nos submeter novamente a lugares para que eu e você entenda que Deus, Ele é Deus. Amém? E Deus está aqui no nosso meio. Você consegue discernir Ele? Ele quer atrair o nosso coração para Ele. Amém? E estar nas mãos dEle é a melhor coisa. Amém? Agora no verso 21 e 22 do capítulo 7. Olha só. Diz assim, ó. Não tenham medo dessas nações, pois o Senhor está entre vocês. E é Deus grande e temível. O Senhor, seu Deus, expulsará essas nações de diante de vocês. Repita assim comigo. Pouco a pouco. Amém. Mais uma vez, pouco a pouco. Amém. Vocês não as eliminarão de uma vez, pois se assim fosse, os animais selvagens se multiplicariam rápido demais e os ameaçaria. Mas o Senhor, seu Deus, as entregará a vocês. Ele as lançará em total confusão até que sejam destruídas. Entregará os reis dessas nações em suas mãos e vocês apagarão o nome delas da face da terra. Ninguém poderá lhes resistir e vocês destruirão a todos. Até aqui. Novamente nós vemos aqui uma diretiva de Deus.
Porque quando a gente quer conquistar, a gente quer as bênçãos de Deus, a gente sonha, a gente quer viver tudo aquilo que Deus tem para nós, me parece que se demora um pouco, sim ou não? Tem lugares que hoje eu estou vivendo em Deus, mas que se foi anos construindo, que Deus permitiu muitas pressões. Agora eu creio também que Deus permite algumas pressões eu viver no momento, porque Deus quer me levar em outros lugares, amém? Assim é com a nossa vida, é pouco a pouco. E aqui ele está falando, vocês vão conquistar pouco a pouco, porque se for tudo de uma vez, vai dar ruim. Se for tudo de uma vez, vocês não estarão preparados. Os animais selvagens se multiplicarão muito rápido. Deus é tão soberano, Ele vê todos os pontos, até de animais selvagens, Deus vê tudo. E nós não estamos vendo isso. Agora o povo de Israel, eles queriam o quê? Conquista rápido. Quem é que não quer a bênção rápido? Quem que não quer viver a terra prometida rápido? Quem que não quer viver a promessa rápido? Eu quero para amanhã, eu quero para hoje, eu quero para ontem, aliás, né? E se esquece que Deus, na sua soberania, Ele faz pouco a pouco. É um passo de cada vez. Repita assim comigo, é um passo de cada vez. Fala para a pessoa do seu lado, é pouco a pouco. Pouco a pouco. A autoridade, a influência, a graça, a conquista, é pouco a pouco. A gente, na nossa casa, nossos filhos, nós vamos dando responsabilidade pouco a pouco. Eu não posso dar o carro para minhas filhas dirigirem. Principalmente para a Mimi ainda, né? A menorzinha, de 11 anos. Tem como, vai dar ruim. Também para minhas outras filhas também. Não tiraram carta, não passaram por um treinamento ainda. Vai dar ruim. Eu não posso entregar para elas, não porque eu não amo elas. Mas é porque é pouco a pouco, senão elas vão se destruir. Eu vejo assim também nas nossas vidas, que Deus Ele não entrega tudo, por mais que Ele nos ame, por mais que Ele quer nos dar, mas aquilo que nós talvez recebemos de Deus, uma promessa, uma palavra específica, se a gente receber hoje, talvez vai dar ruim, o orgulho vai vir, vai estragar, aquilo que era bênção pode se tornar maldição, aquilo que era bênção pode te corromper, e novamente Deus vai te colocar em pressão de novo, para que eu e você aprenda que Ele é Deus. E nesse capítulo aqui nós vamos ver mais coisas aqui, porque já não basta os medos de inimigos maiores, já não basta as inseguranças, a intimidação, discernir também o que Deus está querendo falar. Agora, em Deuteronômio capítulo 8 também, continuamos. Expressões, Deuteronômio capítulo 8, verso 2 ao 5. Como eu estou falando, a pressão, a perspectiva faz muita diferença. A maneira que você vê a pressão na sua vida vai te ajudar a você passar por ela aprovado. Vai te ajudar a você a enfrentar essas pressões com outro olhar, com outro espírito, com outro coração. Porque aqui em Deuteronômio 8, verso 2, diz assim, ó: lembre-se de como o Senhor, seu Deus, os guiou pelo deserto estes 40 anos, humilhando-os e pondo à prova seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não aos seus mandamentos. Sim, ele repete de novo, ele os humilhou, permitindo que tivesse fome. Em seguida, ele os sustentou com maná, um alimento que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, a fim de lhes ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda palavra que vem da boca do Senhor. E ao longo destes 40 anos, suas roupas não se gastaram, e seus pés não incharam, e nem criaram bolhas. Pensem nisso. Assim como o pai disciplina o filho, também o Senhor seu Deus disciplina vocês para o seu próprio bem. Ele nos humilhou, Ele permitiu a gente passar fome, Ele permitiu a gente passar por escassez. Por quê? Porque Ele quer nos colocar em pressão para que a gente aprenda que nem só de pão viverá o homem, para que eu dependa dEle. Então tudo que Deus vai fazer é para nos voltar para Ele. Amém? Está pegando no seu espírito? Amém?
A Bíblia fala em Hebreus capítulo 12, verso 7, 10 a 11, não precisa abrir. Mas diz assim: enquanto suportam essa disciplina de Deus, lembre-se de que Ele os trata como filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi disciplinado pelo pai? Pois nossos pais nos disciplinaram por alguns anos como julgaram melhor. Mas a disciplina de Deus é sempre para o nosso bem. Vou repetir, é sempre para o nosso bem, a fim de que participemos de sua santidade. E nenhuma disciplina, verso 10 e 11, Hebreus 12, verso 10 e 11. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, ela é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida justa e de paz para os que assim são corrigidos. Nós vemos aqui, assim como nossa irmã, ela falou aqui também, ela disse que nós precisamos nos sujeitar, nos submeter aos processos de Deus. E Deus nos submete a esses processos de pressões, de disciplina, porque o Pai, Ele nos ama. Porque o Pai, Ele quer formar Cristo em nós. Então a disciplina do Senhor, ela não é apenas corretiva. A disciplina de Deus também, ela é preparatória. Ela nos prepara para algo maior. Você crê nisso? A disciplina de Deus, as pressões de Deus, ela não é só para te corrigir. Ela é para nos preparar para algo maior. Amém? Então nós precisamos confiar em Deus e não em nós mesmos. Agora, quando eu e você, a gente resiste a esse processo de Deus, a essa pressão, a gente está resistindo à própria promoção de Deus na nossa vida. Deus, Ele quer nos promover a um nível maior de maturidade. Deus quer nos promover a um nível maior de influência no reino de Deus, na graça de Deus, na autoridade no reino de Deus. Mas se eu ainda resisto a esse processo, eu estou resistindo à promoção de Deus. Então, por isso, hoje também o convite, depois no final desse culto, é a gente se render a esse processo, é a gente realmente levantar nossas mãos e falar: Senhor, hoje eu entendi, eu me rendo, eu me sujeito. Se for necessário passar por humilhação, se for necessário passar por privações, Senhor, eu confio em Ti. Não foi Abacuque que disse? Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, todavia eu me alegrarei no Senhor. Porque a confiança dele não estava naquilo que ele via, mas estava no Senhor. Então Deus, Ele permite a gente passar por isso. Deus nos submete às pressões para o nosso bem. Agora, veja comigo, no capítulo 8 de Deuteronômio, verso 17 agora. Verso 16. Deuteronômio 8, 16. A gente está falando de um povo que passou por uma pressão e que infelizmente eles não aprenderam. Somente alguns aprenderam. E Ele quer que todos nós aprendamos. Diz assim: sustentou-os no deserto com maná, alimento que seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los para o seu próprio bem. Para o seu próprio, e fez tudo isso para que vocês jamais viessem a pensar: conquistei toda essa riqueza com minha própria força e capacidade. Lembre-se do Senhor seu Deus, é Ele que lhe dá força para serem bem-sucedidos, a fim de confirmar a aliança solene que fez com seus antepassados, como hoje se vê. Lembre-se então, tudo isso foi permitido para que você jamais se esqueça também que a força, ela veio do Senhor. E às vezes eu me pergunto para mim mesmo, até às vezes fico pensando, a gente tem tantos planos, e isso é muito importante, eu e você ter planos. Só que a gente não sabe o dia de amanhã. Amanhã, há tanta história que a gente tem visto aqui, talvez de amigos ou conhecidos, que veio para o Japão e estava tudo bem, tudo certo, e no outro dia virou uma chave e já não estava tudo bem. Descobriu uma enfermidade, alguma coisa que ficou acamada, foi de um dia para o outro, e ninguém esperava. Então nós precisamos ter a nossa confiança em Deus. Enquanto a gente ainda pensar, bom, eu sou forte, eu sei trabalhar, eu sou bom, eu tenho tantas capacidades, habilidades, se não der certo aqui eu vou ali, glória a Deus, é muito bom.
É por isso que eu temo muito, eu me preocupo muito com a teologia do coaching, porque a questão coloca, você vai conseguir, você consegue, você pode, e a confiança está onde? É uma linha muito fina isso, porque Deus nos ensina assim, nós podemos todas as coisas, aquele que nos fortalece, Deus está conosco, amém? Glória a Deus por isso, a gente precisa crer nessa palavra, só que ao mesmo tempo é uma linha muito fina, porque você pode muito bem falar, não, eu consigo, é só eu ter disciplina, é só eu fazer isso, é só eu trabalhar bem, é só eu estudar o Nihongo, é só eu fazer isso, aquilo, outro, então eu vou conseguir. Tudo isso é importante para você conseguir, porém, a confiança não deve estar nessas coisas, deve estar onde? Em Deus. E mais uma vez, hoje, diante de Deus, como está o nosso coração, a nossa confiança está onde? Está no que o Japão pode nos proporcionar? Está no salário que eu posso ganhar? Está num bônus que eu posso receber? Não. A nossa confiança deve estar no Senhor. E Ele colocou todas essas leis. Agora, Deuteronômio capítulo 9, verso 4 ao 6. Para a gente fechar um pouquinho essa parte de Israel. Que diz assim, ó, Deuteronômio 9, verso 4, diz assim: depois, olha só, Deus ele quer que o povo conquiste, Deus quer que o povo viva a vontade de Deus, porém, depois que o Senhor seu Deus tiver feito isso por você, não diga em seu coração, o Senhor me deu essa terra porque sou justo. Está até em exclamação aqui, não. É por causa da perversidade das outras nações que Ele as expulsa diante de vocês. Você não está prestes a tomar posse da terra deles porque é justo ou íntegro. O Senhor seu Deus expulsará essas nações de diante de você somente por causa da perversidade delas. E para cumprir o juramento que fez a seus antepassados, Abraão, Isaque e a Jacó. Reconheça, portanto, que o Senhor seu Deus não lhe dá essa boa terra como propriedade porque você é justo, pois não é. Na verdade, você é um povo teimoso. Deus fecha essa conversa dessa forma, para colocar o homem no seu lugar. O lugar do homem é aos pés do Senhor. O lugar do homem é entender que Deus, Ele é Deus. Não é porque você é bom, não é porque você é aquilo outro, não. É porque eu sou Deus na sua vida, amém? A nossa confiança precisa estar em Deus. A nossa confiança precisa estar nas Escrituras, naquilo que Ele deixou na sua palavra para nós, amém? Podemos não ver nada, assim como Jeremias, ele foi o profeta chorão, ele viu, nos nossos dias de hoje, nessa, muitas vezes, teologia que nós vemos hoje em dia, Jeremias seria o profeta fracassado, porque na terra ele não conquistou nada, na terra ele só via destruição, ele só via seu povo, Judá, sendo levado cativo, e ele escreve até Lamentações, porque ele só via destruição. Porém, ele foi um profeta, um homem que agradou o coração de Deus. Ele foi fiel naquilo que ele viveu naquele tempo. Amém? Por isso que a bênção não se resume às coisas nessa terra, às bênçãos nessa terra. A bênção de Deus se resume se Cristo está sendo formado em nós, se a presença de Deus está em nós, cada vez mais intenso, cada vez mais palpável a presença de Deus em nós. Amém? Glória a Deus. Então nós não podemos confiar em nós mesmos. Agora, se tem uma pessoa, eu vejo aqui muitos homens, muitas mulheres, muitos jovens talentosos, que estão acessando e que vão acessar muitos lugares em Deus que nós não acessamos. Porém, a nossa confiança sempre tem que estar em Deus. Filipenses, capítulo 3, esse eu queria que vocês abrissem comigo. Filipenses, capítulo 3, verso 3, parte B, em diante. Porque se tinha um homem que poderia se orgulhar e se achar que é por causa dele, é por causa da capacidade dele, que haveria de acontecer tantas coisas, era Paulo. Ele vai falar aqui de várias coisas, ele vai falar do seu currículo. Porque tem muitas pessoas que se definem pelo seu currículo. É importante, a gente tem ministrado aos jovens agora, nesse On Fire, nessa nova geração que tem vindo, eles não estão indo para se formar em uma profissão, para ter uma profissão, para falar que eles são alguém na terra. Não, eles estão indo com uma missão. É diferente. É diferente você estudar para ter uma profissão
é diferente de você ir com uma missão. Você tem uma missão nesse lugar onde Deus está te colocando. Então, o título não te define. Você é filho de Deus em qualquer lugar que você esteja. E o nosso papel é refletir Cristo na terra, porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. E se nós não estamos refletindo isso, Deus vai nos lavar, Deus vai colocar nos fogo, Deus vai colocar a pressões para que a gente reflita Cristo na terra. Filipenses 3. Quantos acharam? Diz amém? Glória a Deus. Bom, vou ler verso 3. Parte B, não, parte A. Vamos ler tudo aqui. Pois nós, que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Alegramo-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos. Ainda que se outros pensam ter motivo para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Aí Paulo estufa o peito aqui, ó. Fui circuncidado com 8 dias de vida. Sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Não sei se Paulo até mudou o tom de voz aqui ao falar tudo isso aqui, ó. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei judaica. Era tão zeloso que perseguia a igreja e, quanto à justiça, cumpria a lei com todo vigor. Olha só, Paulo era tudo isso. Verso 7. Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora as considero, tem algumas versões que falam até como lixo. Considero insignificante por causa de Cristo. Sim, todas as outras coisas são insignificantes comparada ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. E por causa dele deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo, a fim de poder ganhar Cristo e nele ser encontrado. Não conto mais com minha própria justiça, que vem da obediência à lei, mas sim com a justiça que vem pela fé em Cristo. Pois é, com base na fé que Deus nos declara justo, quero conhecer a Cristo e experimentar o grande poder que o ressuscitou. Quero sofrer com ele, participando de sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dos mortos. Amém? Novamente, nós vemos aqui alguém que entendeu que ele não era tão bom assim. Apesar de todo o currículo, ele considerava tudo isso como um lixo para poder conhecer mais a Cristo. Porque para conhecer a Cristo, ele deveria deixar todos esses títulos. Para conhecer realmente a Cristo de verdade, ele deveria deixar todo o seu orgulho, tudo isso que fazia ele encher um pouco o peito para ele se achar um pouco bom. E uma vez eu falei aqui, uma vez a Keila também pregou, que por que a gente fala do devocional? Por que a gente vem para a igreja? Por que a gente vai para uma célula? Por que a gente vai no culto de oração? Por que a gente estuda a palavra de Deus? É porque você é bom? Não, é porque nós não somos bons. É porque se a gente não fizer isso, aí o verdadeiro, aquele velho homem vai ressuscitar mesmo. Aí que vai aparecer aquela coisa ruim dentro de nós. Por isso que nós viemos aqui. Que nós precisamos mais e mais nos alinhar com a palavra de Deus. Agora, lá em 2 Coríntios 12, 7, é onde eu quero chegar. Porque Paulo entendeu que qualquer pressão na vida, nada se compara com a glória que há de vir. Mas essas pressões que ele passava também, ele entendeu o quê? Verso 7. Ainda que eu tenha recebido revelações maravilhosas, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, vou repetir, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar e impedir qualquer arrogância. E em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse, mas ele disse, minha graça te basta. Minha graça é tudo que você precisa, e meu poder opera melhor na fraqueza. Meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, agora fico feliz de me orgulhar de minhas fraquezas, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso, aceito com prazer fraquezas, insulto, privações, pressões,
perseguições e aflições que sofro por Cristo, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo foi um homem que entendeu as pressões, por isso que Deus poderia compartilhar muitas coisas com ele, porém, ainda assim, mesmo conhecendo algumas coisas, Deus ele permitiu algumas pressões na vida de Paulo, porque para que ele não se tornasse arrogante. Eu sei que tem muitos de nós aqui que talvez no seu coração fala assim, ó, se não fosse isso, eu ia voar. Se não fosse isso, nada iria me segurar mais. Agora, se Deus tirasse então isso, e agora você começasse a voar, e conquistar, e viver tudo, aí de repente viria aquele sentimento, uau, eu acho que eu sou bom mesmo. Eu conquistei tudo isso. Olha, tá vendo? Eu sou bom mesmo. A gente até brinca com alguns irmãos que são muito talentosos, que quando ele termina um trabalho, quando ele termina algo, ele olha para aquela obra, para a sua criação e fala assim, nossa, eu fiquei impressionado comigo mesmo. Você já ouviu alguém assim? O cara fica impressionado com ele mesmo, falando, eu fiz isso? Meu Deus! E eu confesso para vocês que eu sou um deles. Às vezes a gente cria algo, a gente elabora algo, a gente cria uma arte, a gente melhora algumas coisas, e você começa a ver assim, olha, ficou top demais, hein? O negócio ficou bom, hein? Que isso? Você fica impressionado com você mesmo. Nossa, eu toquei isso? Meu Deus, o que é isso? Eu preguei isso? Não, eu fiz isso. Eu consegui organizar dessa forma. Meu Deus, fui eu mesmo que fiz. Estou impressionado. E aí, quando dá ruim, Deus te coloca na pressão de novo. Ou Deus coloca um espinho aí, para que, menos. Fala para 3 pessoas ao seu redor. Menos. Pé no chão. Menos, calma. Com um irmão aí, teve um irmão que me ajudou a colar papel de parede ali na igreja. A gente estava brincando muito mesmo assim, mas também com um certo cuidado, né? A gente acaba de colar o papel de parede lá e fala, meu Deus, olha, o que é isso? A gente fez isso, tal, né? Mas ao mesmo tempo é que ele estava compartilhando uma situação de um homem aí, que está na mídia, que num determinado momento de pane no helicóptero, ele falou, calma, eu estou aqui, calma. Meu Deus, só faz o que você precisa fazer, e eu estou aqui. Qual a diferença que ele ia fazer ali? Nada. Vocês sabem de que eu estou falando, alguns sabem. Mas, gente, é muito perigoso isso, porque... E aí ficou até uma piada interna. Porque qualquer coisa que acontecia lá, dava alguma coisa ruim, ele fala, calma, eu estou aqui, calma. Não, o que a gente tem que buscar é, o Senhor está aqui? O Senhor está comigo? Agora, se o Senhor estiver comigo, aí o negócio vai. Amém? O que a gente precisa fazer, então, diante da pressão? É discernir a pressão. Essa pressão, Deus ele está me submetendo a esse lugar para me promover algo maior, para realmente alinhar algumas coisas, porque, como eu falei, as disciplinas, as pressões, as correções, ela vem. A pressão, ela é corretiva também, mas também ela é preparativa, então eu preciso discernir isso. Agora, uma das coisas que eu preciso entender, que nesse momento de pressão, o que eu preciso ter? Profundidade em Deus. Preciso me aprofundar mais, porque lá na parábola dos 4 terrenos ali, dos 4 solos, fala que a semente, que é a palavra de Deus, foi plantada num solo com muitas pedras. E logo cresceu, começou a dar fruto ali. Só que veio a pressão do sol, veio o calor do sol. E aconteceu que aquilo que era para gerar muitos frutos, não conseguiu, porque a pressão sucumbiu ali aquele fruto, queimou todo aquele fruto, queimou porque não tinha raízes profundas, não tinha profundidade. Então, quando eu e você, nós não temos profundidade, quando a pressão vem, você murcha, você morre novamente, não consegue frutificar diante das pressões. E eu posso falar para vocês, eu sou um ser meio fleumático, que diante de pressão eu travo, gente. E eu não posso travar, eu preciso continuar, eu preciso enfrentar. Sabe, o fleumático, ele tem a tendência de fugir um pouco de pressão.
Quando alguém começa a pressionar, já, calma. Não, mas não calma que eu estou aqui, mas calma, vai um pouco mais de leve. Vai um pouco mais de leve, porque eu não gosto muito de pressão. A Keila já gosta, a Keila é colérica, quanto mais pressão, mais ela faz, né? Pode colocar mais pressão, mas eu não. Eu e a Keila numa casa, como que funciona? Mas graças a Deus, nesses 20 anos, daí trouxe o equilíbrio daí agora, graças a Deus, né? Muito afiar, muito atrito, mas valeu a pena, né? Nós nos sujeitamos à pressão e Deus nos colocou num lugar melhor em Deus, amém? Profundidade. Agora, para a gente meio que quase finalizar, tá? Quase finalizar. Gênesis 37 é outra história que eu quero fechar com vocês. Gênesis 37. Porque foi um homem que passou por várias pressões. Esse homem chamado, tem alguns que até de cor já sabem, né? Gênesis 37 é José. Tem alguns que já passaram na leitura bíblica, glória a Deus, né? E tá aí, afiados, glória a Deus. José, todos conhecem a história, Gênesis 37, a maioria de nós. No verso 6 e no verso 9, fala que ele teve um sonho. Ele teve um sonho e ele foi contar para os seus irmãos. Qual era o sonho? O sonho é que o feixe dele, ele ficava no meio e crescia. E os 11 feixes dos irmãos, o que acontecia? Se encurvava diante do feixe dele. E depois, passou-se um tempo, ele também teve um outro sonho, e ele também compartilha com seus irmãos, que o sol, a lua e as estrelas se encurvavam diante dele. Uau, que sonhador, que homem. Eu teve alguns lugares que a gente compartilhou, que, imagina, vamos contextualizar para os nossos dias de hoje. Vamos colocar aqui algum irmão nosso, no nosso meio. Que eu creio que esse sonho, como a gente viu lá no final da história que a gente vai ver, foi um sonho de Deus, amém? Mas tem o momento certo disso acontecer, porque é pouco a pouco. Não vai ser do nada que Deus vai nos colocar lá, porque é necessário um preparo, senão aquilo que Deus vai nos entregar vai nos destruir. Agora suponhamos que o nosso... Quem que vocês preferem aqui como exemplo? A Cris ou o Claudinei? Não, Claudinei. Vamos Claudinei então? Claudinei. Nossos irmãos queridos aqui. Desculpa, William, proteger a esposa. Mas olha só, Claudinei, o nosso irmão Claudinei, chega aqui, pega o microfone. Irmãos, eu tive um sonho. Eu quero compartilhar com vocês. Eu sonhei que o meu feixe estava assim, e todos de vocês, e ainda apontando o dedo assim, todos vocês, se encurvavam ao meu feixe. O que você ia pensar desse irmão abençoado, do Claudinei? Comeu uma feijoada? Aí Claudinei passou um dia, passou outros dias, Claudinei chega novamente. Irmãos, tem um sonho para contar para todos vocês, uma revelação. Sol, lua e as estrelas, todos se encurvavam a mim. Eu até me imaginei o Claudinei fazendo isso. O que você ia pensar desse nosso irmão querido, nosso reverendo Claudinei? Soberbo. O cara se acha muito humilde, né? Que é isso? É muita humildade, né? Ele tem alguns livros que ele está escrevendo, né? Como é que é o nome de um livro aí, Claudinei? De tanto ser humilde, me tornei o melhor. Muita humildade. E uma pessoa humilde assim, dessa forma, Deus, Ele vai colocar essa pessoa em pressões. E foi isso que aconteceu. Para que José deveria contar esses sonhos dessa forma? Será que um pouquinho não tinha um certo orgulho? Será que um pouquinho não tinha uma certa soberba? Um certo é eu, e é eu, e é eu. E é quando Deus tira todos os eu, para apenas deixar um eu, que é o eu sou, o grande sou. Deus na nossa vida. E agora, olha as pressões que José lhe passa, né? Não precisa abrir, mas Gênesis 37, verso 28, verso 36, depois capítulo 39, 10, capítulo 40, 25. José, ele é traído pelos seus irmãos e depois ele é vendido pelos seus próprios irmãos. Que pressão, hein? Foi traído pelos seus próprios irmãos. E alguns já, nessa pressão, já falam, parei, chega, não dá. Traição é uma dor
muito profunda, não dá. Mas aí ele é vendido ainda como escravo. E ainda mais, ele é colocado então lá na casa de Potifar e tal. Uma mulher se levanta para querer se deitar com ele. Então ele, como ele tinha o temor de Deus, então ele foge e ali ele como é que fala? Ele é julgado. Ele é julgado injustamente, falando que ele foi lá para poder se aproveitar daquela mulher, e ele foi novamente preso. Ele foi preso injustamente. Várias pressões acontecendo. Até que Gênesis 40, verso 23, diz assim, ó. Porque ele interpreta alguns sonhos ali na cadeia. Ele interpreta 2 sonhos. E um deles é promovido novamente ao lugar perto de Faraó. E só que José lhe fala, por favor, não esqueça de mim. Quando você estiver lá, não esqueça de mim. Lembra que eu estou aqui, que eu ajudei, ou que algo aconteceu, porque eu estou aqui preso injustamente. Só que a Bíblia fala aqui, no verso 23, que o chefe dos copeiros, porém, se esqueceu completamente de José e não pensou mais nele. Olha aqui, que interessante. Tantas pressões. Traído, julgado, injustamente, vendido e também esquecido. Você já teve algum sentimento assim? Que você foi traído? Que você foi esquecido? Que você foi vendido? Por causa deles, você está vivendo isso? É uma pressão, talvez, que você está precisando passar para chegar naquele lugar. Por isso que eu estou repetindo aqui. A perspectiva faz muita diferença. Se você vê com um olhar de vitimismo, a pressão vai continuar. E a pressão vai continuar. Agora, se você vê numa perspectiva que Deus está te corrigindo e está te preparando, aí sim, Deus vai te colocar num lugar onde Deus quer te colocar. Amém? Porque Gênesis 39, verso 2, fala assim, ó. O Senhor estava com José. Parece que José estava aprendendo. Que em cada momento que ele estava passando, o Senhor estava com ele. E ele estava aprendendo que independente do lugar, o Senhor estava com ele. Independente do lugar que você esteja passando essa pressão, o Senhor está com você, uma vez que você confia nele, ok? Verso 3, Potifar também percebe que o Senhor também estava com José. Era perceptível já, as pessoas ao redor já via que José carregava algo diferente. E no verso 21 também, na prisão, leia lá comigo, só da projeção, deve estar se mordendo. Verso 21 diz assim, ó. Mas o Senhor estava, estão debaixo de pressão também lá, ó. Mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos e de todas as tarefas da prisão. O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo e o Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo que ele fazia. Mas aonde ele estava? Na prisão. Ele estava na prisão, porém o Senhor estava com ele. O que eu aprendo aqui? Sabe, que nesse momento de pressão, em nenhum momento nós vemos nas Escrituras, aqui na história de José murmurando. Em nenhum momento nós vemos aqui José reclamando, ou José até mesmo falando, parei, ou José falando, desisto. A gente não vê em nenhum momento. Talvez alguns vão pensar assim, para tentar se justificar. Não, talvez o escritor esqueceu de registrar, porque eu tenho certeza que ele deve ter passado essas situações e deve ter murmurado. Eu acredito que, se Deus quisesse registrar isso, ele teria registrado. Porque no povo de Israel, o que a gente leu? A gente lê que, que povo difícil, só murmurava. Deus fez questão de registrar. Então não foi por esquecimento. Deus não tira as fraquezas, as debilidades, os pecados da humanidade. Não, deixou tudo registrado. Mas José,
a gente não encontra esse registro que ele murmura. Agora, o que José faz no momento de pressão? Ele trava? Não. O que ele faz? Ele continua servindo. Ele continua caminhando. Ele continua se movimentando. Estão pegando no seu coração, essas chaves do seu coração? As pressões nos servem para nos promover, para nos preparar. Amém? E aí, José, passando por toda essa pressão, pula comigo lá, capítulo 45, versos 5 a 8. Versos 5 a 8. Estamos quase terminando. Versos 5 a 8. Momento onde já aconteceu 7 anos de fartura, está acontecendo já os 7 anos de fome, e aí agora as profecias, os sonhos começam a se cumprir. E no verso 5 até o verso 8, capítulo 45, diz assim: agora, não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Ele tá com os irmãos agora, que o vendeu, que o traiu. O que ele disse? Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhe preservar a vida. A fome que assola a terra há 2 anos continuará por mais 5 anos e não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias e para salvar muitas vidas. Portanto, vamos ler todos juntos? Portanto, foi Deus que me mandou para cá e não vocês. Não, você pode glorificar Deus por isso? Glória a Deus. Que coração, que exemplo, que inspiração, que referência de alguém que passou por muitas pressões e viveu tudo que Deus tinha para a vida dele. Porque ele entendeu, foi Deus que me mandou para cá, não foi vocês. Se Deus te colocou em um lugar de pressão, não foi o homem, foi Deus. Se você está vivendo em um lugar talvez que está difícil, Deus está permitindo, para quê? Porque depois de uma grande pressão, virá então um novo nível de autoridade, um novo nível de influência, um novo nível de graça sobre sua vida. Amém? Recebe aí em nome de Jesus. Gênesis 50, para a gente fechar aqui. Gênesis 50, verso 19. Ele continua afirmando também. Que coração, porque depois o pai morre. E ele tem esse coração perdoador, que diz assim: José, porém, respondeu: não tenham medo de mim, por acaso sou Deus para castigá-lo? Olha o coração dele, ele não se acha Deus, ele não se acha o poderoso, por mais que ele tinha todo o poder naquela época. Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenham medo, continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. E desse modo, ele os tranquilizou ao tratá-los com bondade. Chegou o tempo de José. Chegou o tempo de alguém que passou por uma pressão e agora está tudo se convergindo na vida dele, porque ele passou aprovado nesse momento de pressão. Chegou o tempo, sabe? Como discernir agora, para a gente fechar? Como discernir que o tempo de Deus está chegando ou chegou na minha vida? O tempo de Deus chega quando a nossa força se acaba, amém? O tempo de Deus chega na nossa vida quando a nossa força se acaba e a gente fala: Senhor, é só o Senhor agora. Senhor, está aqui a minha vida, não tem nada. Senhor, recebe minha vida, meu tudo. Porque não é por força e nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. O tempo de Deus chega na tua vida quando você compreende que você não é tão bom e você entrega a sua vida a Ele. Moisés, ele tentou fazer com suas próprias forças, libertar o seu povo, o povo hebreu. Ele chegou a matar um hebreu. E
depois tentou novamente, ele foi ali exposto, e aí ele fugiu. Ele se achava muito bom, ele era o libertador do povo hebreu. Só que é interessante que parece que quando ele passa 40 anos no deserto, 40 anos no momento de tratamento, sabe, de esconderijo, depois quando Deus chama ele, o que ele fala? Quem sou eu? Cadê aquele Moisés que se achava o poderoso? Agora ele fala, peraí, quem sou eu? Não, envia outro. Não, eu tenho uma boca pesada. Não, envia outro, eu não sei falar. Ele já não se achava tão bom o suficiente. Agora sim, Moisés, você está preparado então para ser o libertador. Estão entendendo isso? Os pastores que a gente conhece, todos eles, ninguém queria ser pastor. Também não, ninguém queria ser pastor. E ninguém sentia capacidade, ninguém sente capacitado ainda. Mas é graça que Deus vai liberando, amém? E é bem interessante que Deus escolhe aqueles que não são para confundir os que são. Isaías, quando se encontra com Deus também, ele diz assim, ai de mim, ai de mim. Jeremias também, ele fala o quê? Não, eu sou apenas uma criança, quem sou eu? Essas pessoas Deus pode usar. Então o tempo de Deus chega na nossa vida quando nós entendemos que nós não somos tão bons assim. Mas Deus, Ele pode capacitar a minha e a sua vida. Amém? O tempo de Deus chega também quando as pessoas ao nosso redor, Ele começa a saber dos fatos da nossa vida sem ao menos a gente abrir a boca. As pessoas começam a ver, porque você vê José, ao redor deles, ao redor de homens, eles viam, não, ele é um homem de Deus, a presença de Deus está sobre ele. Então o tempo de Deus também acontece quando tem esse momento na sua vida. O tempo de Deus também chega na nossa vida quando o Senhor nos alcança, onde você estiver, sem nenhum esforço da sua parte. Não é por força nem por poder. Deus começa a convergir tudo. É algo tão natural, é algo tão orgânico que a gente tem visto, que Deus ele vai movendo, sabe? Deixa as coisas fluir naturalmente, mas seja como José, carregue a presença de Deus, continue se movimentando, continue caminhando, e o tempo de Deus chega também quando você vê que Deus está te colocando num lugar de autoridade, naquele mesmo lugar que você falhou. Deus te coloca no lugar de autoridade, de influência, no lugar de sucesso, no mesmo lugar onde você foi um fracasso. Começa tudo a se convergir. É aí que está chegando o tempo de Deus na sua vida, né? Parece um paradoxo. O presbítero Tiago já falou várias vezes isso, né? E falando que esse paradoxo, que para ganhar a vida de Deus é necessário perder. É descer para poder subir. Como é que é? Perder para ganhar. Enquanto eu e você estivermos achando que nós somos muito bons, com essa teologia que vem muitas vezes para levantar o seu ego, o tempo de Deus não vai chegar. O tempo de Deus só vai chegar quando a gente reconhecer. Eu não sei se é do seu tempo, eu já ouvi essa ilustração, quando as nossas mães não tinham aquele moedor de carne, e depois quando teve o moedor, então era necessário passar no moedor, fazer uma carne moída, gostosa, e a carne não estava tão moída, o que fazia novamente? Eu colocava no moedor de novo. De novo. Não ficou moída ainda, o que vai acontecer? De novo. E de novo, e de novo. Você pode falar com muito carinho para a pessoa do seu lado, aprende rápido então. Aprende rápido. É com carinho, tá? Com carinho. Aprende rápido. Aprende rápido. Aprenda a obedecer rápido. Aprenda a perdoar rápido. Aprenda a amar rápido. Aprenda a ter uma perspectiva certa. Porque senão, você sai daquele moedor já moído. Mas não é suficiente, vai colocar de novo. Não está bom ainda. Não, ainda tem um pouco de eu. Não, eu ainda sou muito bom. Não, vai colocar de novo. Não, mas é por causa do outro. Não, está errado. Coloca de novo. Até que a gente entenda. É Deus na nossa vida. Então, e para passar por essa pressão, para a gente finalizar, a gente precisa
entender que com a força própria, você vai dar voltas e voltas e voltas. E é só machucado, ferida, traumas e traumas. Agora, o que você precisa é da presença de Deus. Porque José, ele passou por causa da presença de Deus. A presença de Deus estava sobre ele. Então, se você não nasceu de novo e está passando por várias pressões, vai continuar na pressão ainda. Pode até parar um pouquinho, descansar a carne, né? Aí vai de novo, novamente, no moedor. É necessário a gente se arrepender e receber Cristo na nossa vida. Se a gente não tiver, é necessário, ou talvez você está um pouco afastado, é necessário, Senhor, é a Tua presença que eu preciso. A Tua presença vai me sustentar em todos esses momentos de pressão. Porque o que José tinha e carregava, que fez toda a diferença, era a presença de Deus na vida dele. Amém? Agora, para a gente finalizar, literalmente, se coloca em pé, você que pode. Para passar, eu queria fazer 2 orações, porque para passar por essa pressão e ser promovido para algo onde Deus quer te levar, é necessário, então, nascer de novo, ter a presença de Deus. Então você tem a oportunidade hoje de entregar sua vida para Jesus, ou você tem a oportunidade hoje de novamente falar, eu preciso da Tua presença, Senhor. Eu estou entendendo agora, Senhor, que eu estou tentando com as minhas próprias forças, eu estou achando que eu ainda posso. Mas hoje, Senhor, eu me rendo aos Teus pés. Olha a canção aí, fica a dica. Cadê o pessoal do louvor? Eu me rendo aos Teus pés. Eu me coloco, eu me entrego. Agora, para se render aos processos, para se render às pressões, para realmente viver tudo isso, é necessário a gente passar pelo fogo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 7. Essas pressões é como um fogo, né? Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Assim como o ouro, eu e você, nós somos provados. E você sabe como que o ouro ele é purificado? Ele é colocado no fogo. E como que o ourives, ele sabe que o ouro ele está pronto? Porque ele vai colocando no fogo até que tire toda a impureza. E se tiver impuro ainda, coloca no fogo de novo. Aí ele tira do fogo, está impuro ainda, coloca no fogo de novo. Quando que ele sabe que o ouro está pronto? Quando a imagem dele se reflete no ouro. Aí o ouro está purificado. E assim que Deus ele faz. A pressão, a gente é colocado sobre o fogo, até que a imagem de Cristo seja revelada. Amém? Então é isso que acontece conosco. E para a gente fechar, em Isaías 42, verso 2 e 3, fala que quando passares pelo fogo, não se queimarás, porque eu estarei com vocês, sabe? Então Deus está conosco. Então a perspectiva muda. Então eu queria dar uma oportunidade para você. Você que quer entregar sua vida a Jesus, você que quer a presença de Deus, você vir aqui à frente para nós orarmos por você. Amém? Você que reconhece que precisa da presença de Deus para passar nessas provações e pressões. Você que está passando por pressões e reconhece, eu preciso da tua presença. Então hoje eu quero me render. Então eu te convido a você, todos nós, nos render ao altar de Deus, diante de Deus. Amém? Por isso que eu falo, a palavra de Deus está hoje disponível para mim e para você. Agora, a resposta é você que tem que dar. Não sei se essa pressão está sendo repetida. Não é momento de se render. Então hoje você tem a oportunidade para fazer isso diante de Deus e diante dos homens. Então, Senhor, eu me rendo, eu reconheço. Eu não sou tão bom assim.